O cineasta italiano Federico Fellini disse que o cinema é um modo divino de contar a vida. Pode melhor contar a vida após os laranjais nas telas do cinema quem viveu nessas terras. E são muitas as histórias esperando quem possa contá-las. Fazer filmes estilo superprodução é para os fortes, ultrapassando todas as barreiras, superando dificuldades, remando contra um mar de impossibilidades, sem qualquer apoio. Esse cara fez a loucura de optar por uma vida pessoal de sacrifícios para fazer filmes de longa-metragem. Não se tem notícias na Baixada Fluminense de quem, na cultura, tenha se aventurado em tamanha façanha. E aí, você é impressionado com o que você viu, né? Os cinemas de Nova Iguaçu, cinemas de rua? É lamentável que tenha acontecido com os cinemas de Nova Iguaçu, que eram pontos de encontro de pessoas para assistir o que havia de produção de cinema, tanto nacional como estrangeiro, né? O Cine Verde, o Cine Iguaçu e o Pavilhão. E ninguém quase lembra do Cine Pavilhão e o Cine Santa Rosa, né? Eles são poucos lembrados. O Cine Verde e o Cine Teatro Iguaçu são os que as pessoas mais lembram. O Cine Verde, ele fechou em 2009, né? E foi o primeiro a abrir em Nova Iguaçu em 1924. Como você se sentiu em ver o Cine Iguaçu, que seria o que estava ainda aí de pé? Eu acho lamentável que tenha acontecido com o Cine Iguaçu. O Cine Iguaçu, ele transformou em várias coisas, até a igreja ele foi. E ele tem um salão lindo, que podia dar um excelente teatro. Lá era um cine-teatro, inclusive teve apresentações musicais, Emilinha Borba, Marlene, parece que se apresentaram, eram cantoras de rádio famosas da época e cantaram lá, né? Isso tudo já aconteceu lá também, né? Só que é uma pena estar perdido. Podia se recuperar aquilo ali e transformar num teatro municipal. Mas está lá, abandonado. Qual a memória que você tem desses cinemas? Você frequentou o Pavilhão, o Cine Santa Rosa? Por exemplo, ninguém sabe onde era o Pavilhão, o Cine Santa Rosa. O Pavilhão agora parece que como é que chama? O Itaú. O banco está ali em frente ao Correio. Em frente ao Correio. Ali a gente assistia filmes nacionais e estrangeiros. Assim, onde tem a maior dedicação à apresentação de filmes nacionais, que é a época que eu vivi, a gente queria ver a produção cinematográfica brasileira, geralmente era mais no Verde. E no Iguaçu também. E Cine Santa Rosa? Era um cinema mais popular, apresentava filmes populares, até foi cine pornô. Chegou a ter cine pornô. O Cine Verde chegou uma fase que ele também começou a passar filme pornô. Mas o Cine Santa Rosa era um cinema também familiar. Também era. Você lembra desses filmes, do que você viveu nessa época aí? Bom, do Cine Santa Rosa eu tenho pouca frequência, pouco frequentava, mas assisti alguns filmes estrangeiros lá. O que eu gostava mais de frequentar é o Cine Verde e o Cine Iguaçu, porque apresentava produção nacional. Tanto é que eu me envolvi depois, mais tarde, com o cineclubismo aqui na Baixada, onde a gente apresentou filmes em diversos lugares da Baixada, até no Rio, nacionais. Onde que vocês apresentavam esse cineclube? Esse cineclube é não só aqui em Nova Iguaçu, Caxias... Mas tinha um lugar específico? Igrejas, escolas, associação de moradores. Já apresentamos até numa praça no interior de Nova Iguaçu.
A gente conseguiu comprar o equipamento de exibição de filme. O Teatro Arcádia também teve um cineclube. Você frequentou? Você apresentou algum filme lá? Na realidade, o Cineclube Experimental, a qual eu fiz parte, já exibiu lá também no Teatro Arcádia alguns filmes. Fizemos até uma mostra de cinema lá. E era bastante frequentado? Como é que era? Tinha bastante gente, pessoas que ligadas ao interesse cultural frequentavam lá. Ia assistir lá os filmes, depois no final tem até debate. Me lembro que nesse Cineclube Experimental que a gente apresentou, inclusive no antigo Espaço Livre, que era onde o teatro funcionava lá no teatro, no Colégio Rangel Pestana. Exatamente. Lá fizemos uma mostra de cinema e tivemos o prazer de ter Paulo Betti falando sobre o trabalho dele no filme que ele fez, em que mostra a história era a história da inversão do papel do homem e da mulher. Ele sonha que o homem fazia o papel da mulher e a mulher fazia o papel do homem. Uma história muito interessante esse filme. Você é artista plástico. Quando que você começou a encarar os desenhos da infância e adolescência como arte? Eu comecei a ver isso aí, foi uma professora no primário, ela via que eu desenhava muito, ela estimulou meus pais a participar de um concurso, A Criança é a Caravela, do Banco Português. Acho que esse banco até faliu, não me lembro mais. Eu fui uma das pessoas graciadas que ganhou um prêmio de menção honrosa, um dinheirinho que foi colocado na poupança, meu pai colocou. Eu desenhei a caravela, consegui desenhar uma caravela. E daí como é que você partiu para... Aí depois eu continuei desenhando, minha madrinha me estimulou a desenvolver meus desenhos. Sua madrinha era envolvida com... A minha madrinha, ela fez artes plásticas na Belas Artes, na UFRJ. Faculdade? Faculdade, Belas Artes. Ela fez, aí ela andou dando alguns ensinamentos de melhorar o meu trabalho de desenho. Depois eu tive contato com artistas plásticos aqui de Nova Iguaçu, que já fizeram exposição em outros lugares, até fora do país, que me deram orientação para aprimorar meu trabalho de pintura. Mas durante esse tempo também me envolvi com artesanato, produzi artesanato, entalhos em madeira. Conheci gente que fazia entalho de madeira que fez aperfeiçoar meu trabalho, fiz entalho, participei de feiras de arte, não só aqui em Nova Iguaçu, mas também lá no Rio, lá em frente aquele hotel Copacabana, Palace. Ali tinha uma feira, uma grande feira, cheguei a participar. Ainda tem até hoje. Mas depois não estava mais. Cheguei a tirar até carteirinha de participante. Você ganhou vários prêmios como artista plástico. Conta pra gente como foi esses prêmios, qual que você mais gosta, qual foi mais marcante. Olha, o mais marcante foi o do Salão Armando Viana. O Salão Armando Viana foi na Ilha Grande, onde eu ganhei um prêmio, medalha de bronze, né? Com o meu trabalho que eu apresentei lá. Era uma exposição coletiva, que havia concurso. As outras coisas foi gincanas de pinturas que eu participei no Rio, na Baixada. Aliás, você fez um quadro para o Príncipe Albert, o filho da atriz hollywoodiana Grace Kelly, que quando ele esteve no Brasil, especialmente em Nova Iguaçu. Das telas, você partiu para os murais, pintou os muros da Supervia através do projeto Murais Urbanos. Como avalia essas intervenções urbanas e por que pintar muros? Essas intervenções urbanas é muito interessante. Há muito tempo eu já tinha aventurado um pouquinho antes, por minha conta. Mas a maior aventura foi quando eu participei de um grande projeto elaborado por um artista plástico chamado Raimundo Rodrigues, que ele me convidou a participar desses murais que pintamos na Supervia, tanto em Nova Iguaçu, pintamos também em Nilópolis e Madureira. Fizemos grandes murais, eu tive vários artistas, tanto da Baixada como do Rio, participaram desse grande projeto, a qual ele era um dos mentores do projeto. Aqui não tinha muitos espaços, galerias de exibição, então vocês partiram por murais, por uma questão de mostrar o trabalho de vocês. Por que pintá-los? Olha,
A gente já fazia exposições aqui, a gente era meio assim de intrusão, a gente fazia exposição em bares culturais ou no Sesc. O Sesc abria muita porta para a gente expor o trabalho. Mas ainda não existia esse centro de atividade do Sesc, existia existia aquele em cima da antiga Casa das Sendas. E lá a gente já fez exposição. Eram várias salas que eles alugaram lá e fizemos exposições lá. Mas não só ali eu fiz exposição, fiz em diversos lugares do Sesc. Fiz exposição no Sesc de Niterói, no Sesc da Tijuca, no Sesc que tem lá no Rio, esqueci a Copacabana, esqueci aquele lugar. E também já participei e fiz exposição também nas galerias de arte da Caixa Econômica. Mas assim, Nova Iguaçu não tinha assim, galerias, vocês utilizavam também bares, essas coisas? Uma exposição também organizada, foi organizada por Filipac, foi na Caixa Econômica de Nova Iguaçu, eu cheguei a participar numa coletiva. E também organizamos exposições também, tanto no Teatro Arcádia, já fizemos exposições no Teatro Arcádia, organizamos exposições e fizemos lá, como também no Espaço Livre, grande exposição com vários trabalhos de pessoas, até de cartunistas. Né? Aqui temos o Ney Alberto, que é um grande cartunista, que ele trouxe Ziraldo e outros... Ney Alberto? Ney Crespo. Ney Crespo, desculpe, eu confundi. Ney Alberto é o historiador. Que também esteve, a gente fez uma grande amostra de arte nesse Espaço Livre, onde até Ney Crespo, foi lá também aqueles grandes cartunistas, Ziraldo e outros, falar sobre seus trabalhos. E também houve lá exposições sobre a questão da história da Baixada, com o Ney Alberto, até agora que me lembrei que o Ney Alberto também chegou a participar disso, a mostra de teatro, a mostra de cineclube no Espaço Livre, assim como também já teve também no Arcádia. A gente também fez isso também no Arcádia. E também não podemos esquecer do teatro, né? Procópio Ferreira, que também foi realizado... Do Colégio Afrânio Peixoto, que agora é um condomínio. Exatamente. Ali foi realizado grandes amostras de arte que eu participei pelos artistas aqui da Baixada, lá. Era um colégio do historiador Rui Afrânio também. Exatamente. Ele um dos fundadores do Instituto Histórico e Geográfico de Nova Iguaçu. Uma pessoa muito simpática, muito culta, muito receptiva. Ele sempre apoiou as atividades culturais aqui em Nova Iguaçu. É uma pessoa que tem boas lembranças. Ele queria que aquele teatro dele prosseguisse, mas teve um fim. Desse trabalho na Supervia nasceu as performances artísticas do Imaginário Periférico. Fala um pouco desse trabalho coletivo. O Imaginário Periférico, eu não sou um dos organizadores. Eu fui convidado a participar em diversos eventos no Imaginário Periférico. O Imaginário Periférico era organizado pelo Raimundo Rodrigues, Deneir, Júlio Guest e outros. Eu fui convidado para participar desde o primeiro que começou em Nova Iguaçu, ali em Três Corações. Eu participei com um trabalho feito em isopor, de eletrodoméstico. Depois daquele ali, fui convidado para vários outros que foi organizado pelo Imaginário, tanto aqui na Baixada como no Rio. Tá? Tivemos em diversos lugares, inclusive ali num galpão que tem ali aquela transformação cultural que foi na Praça Mauá, né? Onde teve aquele Fome Zero, aquele projeto. Exatamente. Ali fizemos uma grande exposição. Inclusive teve cobertura da grande imprensa. Teve exatamente. A gente chegou a participar lá. Raimundo, ele trabalha para a TV Globo, Ele trabalha, ele faz cenário, sobre Maria, esqueci o nome, a minha memória às vezes falha. Algumas produções de minisséries da Globo. Da Globo, ele participou lá. Novelas também. Exatamente. E sempre me convidavam para participar. A última que teve foi na reitoria da Faculdade de Niterói, aquela, como é que chama? UF. Foi na reitoria, foi muito bom. Uma exposição que eu participei lá, eu participei com um trabalho meu chamado Comer com os Olhos ou Ver, né?
Teve também a de São Jorge, onde foi ali naquele eixo onde tem aqueles painéis do Cobra, né? Onde havia o eixo das Exatamente. Olimpíadas. Foi ali perto da Praça Mauá. Exatamente, Praça Mauá. Foi ali que fiz uma grande exposição sobre Salve São Jorge, organizado pelo Imaginário Periférico, e foi uma grande exposição que eu participei lá também com um grande trabalho, onde eu retratei São Jorge montado num cavalo, né, feito com material de reciclagem. A coleta de lixo é um grave problema da Baixada, sempre foi. Então é um traço marcante em sua trajetória a utilização de materiais que normalmente vão para o lixo, como aquele isopor que embala muitos eletrônicos e tal, e papelão, né? A questão ambiental é uma preocupação ou é uma inspiração? É uma preocupação e uma inspiração. Eu encaro como as duas coisas. É uma preocupação que esse lixo, ele faz tanto mal ao meio ambiente e a nós, seres humanos, que ele deve ser resolvido. Deve ser um processo de reciclagem. E o artista também propõe, nós artistas propomos trabalhar com esse material, reciclando, fazendo arte. Eu trabalhei não só com papelão, com isopor, mas com outros materiais também, conseguindo fazer trabalhos de arte com ele. Agora voltando ao passado e aos mojos. Quando você foi animador cultural, nasceu um dos mais destacados projetos de sua carreira, o Não Piche Pinte, que arrancou elogios do antropólogo Darcy Ribeiro, que mandou até fazer um vídeo. A proposta era combater as pichações. Como é que foi lá? Foi anos 80. Exatamente. Antes disso aí aconteceu uma coisa interessante, que um animador cultural tinha convidado eu e também o Orlando Rafael para pintar um muro de um CIEP que foi pichado. Aí a gente foi lá para fazer aquela pintura. Não tinha a intenção de envolver os alunos dentro dessa pintura. Aí foi feita a pintura. Os alunos acharam tão interessante que queriam participar. A gente acabou abrindo espaço para eles entrar. Eu achei aquilo ali interessante. Achei um gancho naquilo ali. Aí, como animador cultural, eu resolvi desenvolver um projeto para combater as pichações que existem nas escolas públicas, né? E também que existe também nos monumentos históricos, que eu acho que não deveria ser. Fazer os alunos trabalhar um grande painel, uma pintura, no lugar de pichar, por que não pintar? Aí começou essa ideia. E esse primeiro projeto que eu fiz começou num CAIC. Eu fiz com os alunos, desde o CA à 4ª série. Uma pintura aí foi coletiva. No governo Collor, que o Collor estava imitando aqueles projetos dos brisolões, os CIEPs. Né? E aí ele resolveu fazer o próprio projeto dele de educação, copiando o projeto do Darcy Ribeiro. Esse projeto ficou tão interessante que depois eu repeti em outros CIEPs que eu fui animador cultural. E também deu um bom resultado. Os alunos se envolveram, gostaram de participar. Eu fiz isso no CIEP, que era do Vale do Ipê, onde eu trabalhei, em Belford Roxo. Depois no CIEP Roncalli, que também era em Belford Roxo, tá? Depois eu fiz esse projeto também, eu virei professor público de História. Aí eu fiz esse projeto também na escola que eu fui trabalhar, que era o Arruda Negreiros, em Santa Eugênia. Lá eu trabalhei com o tema Brasil 500 anos, era na época do Brasil 500 anos, e trabalhei, a direção apoiou o projeto, e realizamos com os alunos da escola, e ficou muito legal. Foi no ano 2000. Em 2010 foi o ponto alto do Não Piche Pinte, quando você fez parceria com outro projeto, o Baixada é Linda, e juntos traçaram a linha do tempo do passado da Baixada. Aliás, foi um projeto vencedor do edital da Prefeitura de Nova Iguaçu naquela época, e depois ganhou uma moção de aplausos da Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu. A gente conseguiu elaborar muito bem esse projeto. É um projeto que envolveu todo o Instituto Rangel Pestana. Que é uma escola de formação de professores. Uma escola de formação de professores. Além disso, tem alunos de primeiro grau e segundo grau lá, né? Lá no Rangel Pestana, na época, era desde o jardim de infância até o ensino médio com um curso de formação de professores. Exatamente. Tinha mais ou menos 4.000 alunos. Exatamente. A gente conseguiu envolver alunos tanto da manhã, de tarde e da noite, se envolver no projeto de pintura. Fizemos uma oficina
uma oficina em que pedimos aos professores e à direção que nos deram apoio para convidar os alunos para participar, porque aqueles alunos se destacam mais, sabem desenhar, essas coisas todas. Por quê? Com essa oficina, aperfeiçoar o trabalho deles, que eles já têm um potencial, e esse potencial a gente ia transbordar ele para o muro. Primeiro faria a oficina, onde dava consciência da arte, através dos tempos, e a importância da arte, da atualidade. Aí, e a questão da pintura do muro substituindo a pichação, que é um trabalho mais interessante. Fizemos esse trabalho, eu consegui... Vocês inverteram a lógica, né? Os monumentos históricos sempre foram vítimas, inclusive nessa época foi quando picharam o Cristo Redentor, né? Foi um escândalo, teve até a palestra no Rangel Pestana com os historiadores, né? e professores, né? Um debate com todos os alunos. E aí vocês invertiam essa lógica. Em vez de pichar o monumento, pintar o monumento no muro. Exatamente. A gente resolveu pegar um tema histórico, porque é absurdo, né? Pichar monumentos históricos, ele retrata a nossa história. A gente tem que preservar a nossa história para a gente sempre lembrar como a gente surgiu, como a gente está indo. Tem que olhar com mais carinho, está muito abandonado, muito largado. As autoridades não dão a mínima, quer dizer, não tem aquele carinho, né, por nossa história passada, nada, tudo abandonado, como casarão, nunca outras coisas aí, tudo abandonado. E o que você acha dessa iniciativa? É uma boa iniciativa, pelo menos é o seguinte, quem passar e ler, onde fica, onde é, vai ter curiosidade, vai querer saber onde é, e vai lá saber, vai saber onde é, vai perguntar a alguém vai indicar e vai lá ver. Isso é bom mesmo. É melhor estar aqui no mural sendo falado, ó, tô aqui, vai me visitar, do que não ter nada e ninguém saber nada e morre no nada. Então é melhor assim. Aí a gente resolveu, nessa oficina, fazer um grande mural retratando a história da Baixada. Primeiramente, fizemos uma pintura só dos alunos da oficina, em que eles fez um muro mostrando o seu potencial e o seu trabalho. E depois um outro muro, onde envolvemos todo mundo da escola. Os alunos, junto comigo, seriam os coordenadores daqueles alunos que não fizeram oficina, não participaram, talvez não tenham talento, mas que pudessem envolver todo mundo, para que cada pessoa sentisse que tem uma participação dele naquele muro. Inclusive, vocês colocaram a participação de alunos com necessidades especiais. Exatamente. Né? Eles se sentiram, vocês fizeram a inclusão desses alunos, né? Exatamente, alunos com necessidade geralmente, especial. esses alunos nunca participavam de nada. A gente, se é para envolver a escola, vamos envolver todo mundo, inclusive essas pessoas também, elas têm direito de participar desse trabalho. Foram eles que traçaram a linha do tempo. Exatamente, né? Através das suas mãozinhas, eles traçaram a linha do tempo, que também o trem era o ponto crucial desse mural coletivo, em que ele mostra a passagem do passado para o presente. O trem vai circulando e as mãozinhas é como se fosse o trilho do trem. Então, agora vamos para teatro. Como ator, diretor e produtor de teatro, no currículo você tem mais de 20 peças teatrais com dezenas de apresentações por toda a Baixada e Rio. Conta um pouco dessa trajetória, Paulo. Eu já estava envolvido com artes plásticas. Eu comecei a me envolver com teatro a partir do momento em que eu fui convidado por uma pessoa que era envolvida culturalmente a participar de uma oficina de teatro na MORC, a Ordem Rosa Cruz. E lá
eu fiz um cursinho de teatro com a pessoa que estava coordenando a parte teatral da AMORC, aqui em Nova Iguaçu, onde acabou se montando uma peça, eu participei dessa peça, aí tomei gosto disso aí, porque a peça ela circulou pelos teatros da Rosa Cruz, na Baixada. A gente se apresentou, o pessoal gostou do trabalho, era uma peça infantil, tá? Depois disso, aí eu me envolvi cada vez mais com a questão do teatro, quando conheci também Marcos Mirelli, que deu uma oficina de teatro aqui em Nova Iguaçu, e que eu fiz essa oficina, aí montamos a peça chamada Rei Momo, né? Essa peça Rei Momo, ela foi apresentada no Teatro Arcádia. Você teve trabalho, você se envolveu com o Teatro Arcádia também em espetáculo. Depois eu apresentei meus trabalhos depois, estou falando quando comecei trabalhando com o Marco Mirelli, que a gente acabou montando um grupo chamado GRAC. Esse grupo GRAC apresentava peças em vários lugares. O Teatro Arcádia apresentou no Procópio Ferreira, apresentamos em Caxias também, no Teatro de Caxias. Então você rodou a Baixada com várias peças. Os bairros todos. Outras peças. Como é que era a recepção das pessoas nos bairros? Muito legal. Depois disso, eu saí do GRAC e eu montei meus grupos de teatro. Quando eu ainda estava com o animador cultural, eu montei 2 grupos de teatro, que é o Legião Suburbana e a Lira do Delírio. Foram 2 grupos de teatro. E esses 2 grupos de teatro apresentamos algumas peças, tá? E em alguns lugares, em bairros, em associações de moradores e até mesmo também... Sempre improvisando espaço, porque a Baixada realmente não tinha muito. Dessa experiência teatral, você teve um encontro com o grande diretor Augusto Boal e a Fábrica de Teatro Popular e o Teatro do Oprimido. Então, como é que foi? Isso aí foi dentro do projeto da animação cultural do CIEP. Darcy Ribeiro fez com que a gente participasse de um curso, justamente com o Augusto Boal e também com a Mira Haddad. Também estive com a Mira Haddad. Também um grande diretor de teatro. Fizemos curso com os 2 e montamos trabalhos com eles, que apresentamos em diversos CIEPs. Foi muito bom. Augusto Boal é uma excelente pessoa e ele transmite um conhecimento fantástico. Então foi uma experiência rica. Foi muito rica. Vocês fizeram, porque o Augusto Boal gostava de fazer muito, e o Amir Haddad sempre gostaram muito de fazer teatro de rua. Ele chegou a levar alguns participantes desse Teatro do Oprimido lá para a Europa, apresentar alguns trabalhos. Eu não pude ir na época, outras pessoas foram, se apresentaram lá. Marco Mirelli e outras pessoas participaram lá, uma grande amostra que foi feita na Europa. Agora, avançando para os dias atuais, da experiência teatral, você partiu para o cinema também como ator, diretor, roteirista e o principal, como produtor, o cara que banca, né, a realização do projeto. Por que você decidiu fazer filme? Olha só, primeiramente que no final dos anos 80, dos anos 90, eu participei do Cineclube Experimental. Já no Cineclube Experimental estava evoluindo esses projetos aí, vários cineclubes montaram uma oficina de cinema. A primeira oficina de cinema que eu participei foi justamente no final dos anos 80, dos anos 90, organizado pela Federação de Cineclubistas, a qual eu participava. Foi muito bom essa experiência e naquela época era filme de película, né? A gente fez, aprendeu lá como fazer, muitas coisas. Que era muito mais caro. Muito mais caro, mas eles conseguiram financiamento e tudo mais, a gente aprendeu muita coisa. E não conseguimos ir mais em frente, porque falta de verba e investimento não deu para ir em frente até o que a gente pensou em fazer a nível de filme dentro dessa oficina. De lá para cá eu parei um pouco, participei de um curta-metragem que foi desenvolvido por um artista aqui de Nova Iguaçu que queria fazer cinema independente, mas também o projeto dele não foi muito em frente, parou. Depois parei e fiquei envolvido com o teatro, depois nos finais, daí nos anos... final dos anos 90 e chegando nos anos 2000, comecei a participar de alguns curtas e inclusive, aí comecei a participar de uma coisa mais pessoal, onde eu fui convidado pelo Carlos Castro, que já fazia cinema independente, a montar junto com ele um projeto de um filme. E eu queria muito trabalhar com a questão do cinema. Mas assim, como fazer cinema, que praticamente poderia dizer que vocês fazem parte do movimento dos sem tela, porque só em cineclube. Os cinemas de rua tinham fechado.
O problema fazia? O problema é que aqui em Nova Iguaçu, para a gente conseguir apoio financeiro é muito difícil. Os empresários, eles viram o nosso projeto, até o filme A Conquista do Capoeirão, que fez um sucesso, é um dos primeiros longas da Baixada aqui, que foi desenvolvido por mim. A gente vai falar daqui a pouco aí. Eles acharam o projeto interessante, mas perguntou assim, mas quem aí da grande telona está aí participando? A gente não tinha um grande ator, uma grande atriz que participasse dentro do filme para atrair recursos. Então assim, muito bom, mas não dá pra gente. Então a gente falou assim, só tem um jeito para produzir um filme, usar os nossos próprios recursos. Então você foi a pessoa que praticamente bancou. É. O filme que você, esse Capoeirão, você levou mais ou menos 5 anos para fazer. O que é muito comum no Brasil. Por exemplo, Guilherme Fontes, com a Lei Rouanet, ele levou 18 anos para fazer o filme Chateau, o Rei do Brasil. Ele teve a ajuda do governo federal e você teve que tirar do próprio bolso. De todas as artes, o cinema é de custo mais alto. Como é que você se aventura nisso? É difícil, você não conseguiu o apoio da iniciativa privada. É aquela ideia, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Conhecendo todos os lugares, pra ficar raízes e gerar o fruto. Os sonhos são feitos de desejo. Esse é o bando de bandeireiros que invadiu minhas terras aqui. Tem um chefe dessa quadrilha aí. Sou eu, por quê? E aqui não tem bandeira não, senhor. Minha gente, peraí, que o bicho vai pegar, hein? Infeliz! Não vai escapar não, hein? Tu não vai escapar não, não tem caô não. Vem pedir por ele, por favor. Não vai escapar não. Por favor. Eu vim pedir por ele. Tá legal, padre? Leva esse verme pra lá. Vamos embora. Bora. Eu não fui batido não. Pô, rapaziada. Olha aqui, pra você, ó, fala todo. Meu filho, tu que vai falar agora, rapaz. Opa, calma. Retiro o que eu falei. Você tem pra gente conversar. É bom mesmo, né? Então vamos conversar. A gente vai dormir com ordinária. Você não vai puxar. Você não vai me dizer. A busca A gente correu atrás. Além de tirar dinheiro do próprio bolso, alguns amigos colaboraram, até o próprio elenco colaborou com alguma coisa. A dificuldade é muito grande para conseguir até locações, mas algumas pessoas cederam locações. A Fazenda Panorama cedeu o espaço deles para filmar, conseguimos espaço na Casa Cultura e outros lugares, só o ambiente para filmar que a gente conseguiu. A nível de financiamento mesmo, dos empresários, a gente não conseguiu nada. Praticamente foi você que bancou. Eu fui uma das pessoas que mais investi dentro desse projeto e outros. Está fazendo já o 3º filme. Estou fazendo o 3º filme. Depois desse filme, o Capoeirão, foi o filme O Agressor, que eu também, boa parte, eu banquei ele, teve colaboração também do elenco, mas também a gente não conseguiu financiamento dos empresários. E agora você está fazendo outro. E agora fazendo Viva. Aquele negócio, um empresário está sempre querendo ver um grande artista lá no meio para que ele se sinta, né, disposto a investir. Ele não tem ainda a visão de enxergar que a Baixada tem um potencial artístico muito grande. Bom, você já falou das barreiras que você enfrentou. Agora me conta como foi a batalha para conseguir o selo da Ancine e exibir os filmes na famosa Cinemateca do Museu de Arte Moderna. Um grande feito para a Baixada, já que lá é um reduto de filmes cultos, sempre reduzido ao cinema nacional. Na questão da Ancine, é uma batalha. Primeiro que você tem que ter seu roteiro registrado. Você tem que registrar o roteiro, depois produzir um DVD para fornecer para eles em análise. Eles iam analisar o filme. Depois dessa análise, depois de preencher uma série de requisitos e pagar uma taxa, você esperar essa aprovação.
E, pela nossa surpresa, eles aprovaram, gostaram do trabalho e deram a permissão de colocar a logomarca da Ancine como aprovação do projeto. E a Cinemateca do MAN? A Cinemateca foi outra questão também, que também não é fácil. Tinha que falar com o diretor lá da Cinemateca para conseguir o espaço. E lá ele primeiramente, ele pede para ver o filme, para ele analisar se tem condições de ser apresentado lá. Ele assistiu, a gente deu o DVD para ele assistir, ele assistiu o filme, achou bom e fechamos a apresentação. Só que lá não pôde cobrar ingresso, lá a entrada era franca, as pessoas assistirem. E as pessoas que assistiram gostaram do filme. Você sente muito preconceito em relação às periferias? Por exemplo, a periferia do Rio, que são as comunidades, né, que o pessoal chama de comunidades, para esclarecer para algumas as favelas, consegue muito mais recursos do que a periferia da Baixada. Como é que você sente essa relação? Das vezes que eu apresentei do Rio e tudo mais, eu falei assim, pô, o pessoal, se ficam surpresos, o pessoal da Baixada produz tanto assim, Eu sabia dessa não, porque geralmente as produções de cinema, de arte plástica, ocorrem muito mais no Rio. Já participei de algumas coisas lá no Rio. Eles ficam surpresos que a Baixada consiga produzir alguma coisa a nível de arte. Tem um potencial que era necessário ser descoberto e valorizado. Então, há dificuldade do artista local até para conseguir espaços no Rio, as pessoas não acreditam muito? Não acreditam muito, não. Mas quando vê, eles se surpreendem. Há preconceito? Eu acho que há um pouquinho de preconceito, mas depois que eles veem o trabalho, as portas começam a se abrir. Agora, para encerrar, em todos os seus trabalhos, as questões sociais são a marca. A Baixada é Carente, um retrato 3x4 do Brasil. Como você vê a região, e em especial em Nova Iguaçu, e o que você espera para o futuro? É justamente isso. A Baixada realmente é um retrato do Brasil. O que acontece aqui na Baixada lembra muito o que acontece no Rio, São Paulo e em outros lugares, né? Sobre essas questões sociais, a criminalidade, os problemas de vida, tá, das pessoas e tudo mais. Até me lembra uma coisa, com a cena que muito marcou, que eu pintei um quadro há muito tempo, nos anos 80. Me inspirei no comedor de batata de Van Gogh, né? Que ele pintou os comedores de batata antes de ele começar a fazer aquele trabalho mais interessante dele, que é de repercussão mundial. Tá? Me inspirei nisso ao ver uma cena que me chocou muito atrás das casas do supermercado Sendas da época, que agora é o Extra, né? Pessoas lá, uma mulher... aquele supermercado do calçadão. Uma mulher, ela procurando comida dentro do caminhão de lixo. Tanto no caminhão de lixo como o latão de lixo ali do lado. Ela com o filho dela pequeno, procurando o que comer. Aí eu pintei um quadro referente a isso, uma mulher com seu filho procurando lixo para comer. E lembrando que o problema lá, eles só tinham batata para comer. E aqui, as pessoas só tinham lixo para comer. Então, qual é esse quadro, eu pintei esse quadro, eu fiz algumas exposições por aí sobre retratos da vida, em que esse quadro lá, as pessoas acharam interessante esse quadro. Como é que você vê a Baixada, perspectivas em termos de artes plásticas, em termos de todo o movimento cultural? Hoje o passado, do passado para o futuro. Hoje em dia as coisas estão mudando, está se abrindo espaço para a gente. O que antes não existia. A Baixada era sempre vista de uma maneira preconceituosa. Ei, a Baixada, quando a gente ia para a Baixada, assim, você mora na Baixada, acho que é um lugar de crime, de violência, não sei o quê. Mas a Baixada não é isso não, é um lugar também que produz muita atividade cultural. Está mudando, a Baixada está crescendo, né? Nova Iguaçu está crescendo muito, tá? E está começando a abrir algumas perspectivas. Vamos ver que essa perspectiva cresça. Agora com a pandemia, as coisas estão meio paralisadas. Mas aqui tem vários grupos de teatro, tem pessoas produzindo filme, artistas plásticos, alguns até conseguiram ter um certo renome lá fora. E aí, sua esperança? A minha esperança é continuar produzindo e conseguir investimentos para as futuras produções. Porque terminei um filme Viva, há pouco tempo terminamos de filmar, agora vai partir para a edição do filme e vamos ver poder exibir ele. Além dele, temos outros projetos para ser feito. Criamos até um grupo
né, chamado Tupinambarte, de produção de cinema. Coletivo. É um coletivo, que é uma espécie de cooperativa entre pessoas ligadas ao sentido de cinema independente, poderem a gente se agregar para montar futuros projetos e tentar conseguir apoio financeiro para produção melhor, porque produzir independentemente é complicado. A gente pensa num projeto e podemos dar mais do projeto, mas se a gente tivesse mais recursos, a gente melhoraria muito mais o projeto ainda do que a gente conseguiu. Com pouco recurso a gente conseguiu aquilo, imagina se a gente tivesse recurso. Então que venham mais editais. Que venha mais editais, Ok. que a gente possa produzir. Obrigada.